Olá, vamos mergulhar numa viagem de transformação que começa com uma coisa que toda a gente usa, mas que poucos realmente dominam: a nossa própria voz. Mas atenção, não se trata de falar para multidões. Trata-se de encontrar a nossa comunicação mais genuína, aquela que vem mesmo cá de dentro. Vamos começar precisamente aqui, esta frase. Bem, ela diz tanto, não é? É um ponto de partida para muita gente. É aquele sentimento visceral, físico, que aparece quando falar se torna um verdadeiro desafio. É o corpo a gritar um medo que, por vezes, nos paralisa por completo. E esta é a grande questão, porque quando o medo toma conta, não é só a voz que fica presa. Ficam presas as nossas ideias, os nossos limites, a nossa verdadeira essência. Vamos tentar perceber o que está por trás deste medo e, mais importante, como é que se sai dele. Ok, vamos então olhar para este medo mais de perto. Isto não é só ser-se tímido, é uma barreira muito mais complexa com raízes bem mais fundas do que se possa imaginar à primeira vista. A verdade é que está tudo ligado. Os sintomas físicos, como tremer ou suar, são só a ponta do iceberg. Por baixo da linha d'água, o que encontramos? A autoinvalidação, aquela vozinha que nos diz que não somos capazes. A necessidade constante de aceitação dos outros. A dificuldade em dizer não. E muitas vezes a origem de tudo isto vai dar a traumas de infância que, sem darmos conta, moldaram a forma como nos comunicamos hoje. E o ponto crucial é este. Esta luta não fica fechada numa caixinha. Ela transborda e afeta absolutamente todas as áreas da nossa vida. Afeta a forma como se lidera uma equipa no trabalho, como nos relacionamos com a nossa família e, talvez o mais importante, a forma como nos sentimos na nossa própria pele. Mas há sempre um mas. Chega um ponto em que acontece um clique, a decisão de que as coisas têm mesmo de mudar. E é aqui que começa a verdadeira jornada, a procura por ajuda. O primeiro passo é, quase sempre, o mais difícil: admitir que se precisa de apoio. E essa procura, muitas vezes, nem começa por nós. É catalisada por outros profissionais, como psicólogos, que percebem que a comunicação é um bloqueio fundamental que precisa de ser trabalhado. Olhem, e esta citação capta na perfeição o que é dar este passo para o desconhecido. A incerteza inicial, o não saber o que esperar, mas sentir que é o caminho certo. E a conclusão é tão poderosa. A transformação acontece, mesmo quando não se sabe bem como. E agora entramos no coração da coisa, no núcleo desta transformação. A grande revelação é que a solução não está em técnicas de palco ou de oratória, mas sim num trabalho interno, profundo e pessoal. E isto é mesmo a chave de tudo. Esqueçam os palcos e os microfones por um instante. O verdadeiro diálogo, o mais importante, é o interno. É a forma como falamos connosco, as histórias que contamos a nós mesmos e as crenças que, dia após dia, alimentamos. A mudança que se vê por fora é apenas o reflexo desta revolução interior. Então, o que é que se vai confrontar neste processo? É exatamente isto. São as crenças limitantes do género "a minha opinião não interessa" ou "a minha voz não tem credibilidade". É o medo constante do que os outros vão pensar. É aquela necessidade de aceitação que nos faz anular quem somos. E claro, são os traumas e as mágoas do passado que, mesmo que a gente pense que estão arrumados, continuam a puxar os cordilhos. Certo, mas como é que se faz este trabalho na prática? Bem, não é só conversa, é um processo ativo. Envolve ir conectar com o subconsciente para encontrar a raiz dos bloqueios, envolve praticar exercícios concretos para libertar essas amarras e envolve usar ferramentas como meditações guiadas para pouco a pouco reprogramar a mente e curar feridas antigas. E de todo este processo nasce uma técnica central, que é quase uma filosofia de comunicação: saborear as palavras. Isto não tem nada a ver com falar bonito ou usar palavras difíceis. Tem a ver com falar com intenção. É ter a consciência de que cada palavra tem um peso e que, por vezes, a comunicação mais poderosa de todas é o silêncio que se escolhe de forma consciente. Esta frase é quase um mantra, não é? É um lembrete de que comunicar não é sobre quantidade, é sobre qualidade e intenção. É melhor não dizer nada do que falar por falar, de forma automática, sem sentir, sem pensar. Muito bem, vamos agora para a parte mais gratificante. Como é que toda esta viagem se manifesta na vida real? Vamos ver os resultados concretos, o antes e o depois. A primeira grande mudança acontece aqui, na autoaceitação. A preocupação constante com a opinião dos outros dá lugar a uma validação que vem de dentro. A pergunta deixa de ser: será que eles gostam de mim? E passa a ser: eu gosto de mim? Eu aprovo-me? A liberdade que isto traz é uma coisa incrível.
A segunda transformação poderosa é esta. Aquela dificuldade crónica em impor limites transforma-se na capacidade de dizer não. Um não claro, firme, sem sentir a necessidade de dar 1000 justificações e, acima de tudo, sem carregar o peso da culpa a seguir. E a terceira grande mudança: a autoconfiança. A percepção de ter uma voz que não passa credibilidade, que é fraca, é substituída por um sentimento de prazer em se ouvir, de gostar de se ver a comunicar. É passar de ser o nosso crítico mais severo a ser o nosso maior fã. E como podem ver, o impacto disto é total. Não se limita a uma única área. As relações pessoais melhoram imenso. A vida profissional dá um salto. E a relação mais importante de todas, aquela que temos connosco, é profundamente fortalecida. O que nos leva ao resultado final de toda esta jornada, que é uma nova forma de estar no mundo. Uma forma marcada por uma palavra: leveza. E o que é que isto significa, viver com mais leveza? Significa viver com autenticidade, sem máscaras. Significa construir relações mais saudáveis, baseadas na honestidade e no respeito mútuo. Significa ter a confiança para liderar e para nos posicionarmos, seja no trabalho ou na vida. E, acima de tudo, significa colocar o autocuidado como uma prioridade que não se negocia. Eu acho que esta citação resume tudo na perfeição. No final do dia, depois de todo o trabalho interno de confrontar medos e curar feridas, o que fica é isto: leveza e luz. É a sensação de nos libertarmos de um peso que, se calhar, nem sabíamos que andávamos a carregar. E terminamos com esta reflexão, que fica para cada um de nós. A nossa forma de comunicar, o que dizemos e, talvez mais importante ainda, o que não dizemos. O que é que isso revela sobre a nossa relação conosco e com o mundo? A resposta pode ser, quem sabe, o início de uma nova jornada.